A paz, queridos irmãos, eu quero fazer uma pequena palavra que o Senhor inspirou no meu coração e eu tenho visto tantas coisas, eu acredito, quero e espero que você esteja bem, que você estar bem é estar constante na palavra do Senhor, estar realmente bem é ficar numa grande intimidade com o Senhor. E eu acredito que você e eu podemos, queremos e estamos firmes nesse propósito. Hoje, mais um dia atípico na nossa rotina, no nosso dia a dia. Nós não tivemos o culto, até por uma prevenção, uma profilaxia, porque hoje o corona, a gripe, seja ela H3N2, H1N1, não importa. Importa que eu e você estaremos passando por esta situação. E a palavra desse culto hoje, que o Senhor inspirou meu coração, e não foi algo assim que eu abri a palavra, foi o Senhor falando muito comigo, sempre falando. Ele dizia assim para mim: Samar no campo de lentilha, Samar no campo de lentilha. E nos últimos dias de Davi, ele começou a clamar ao Senhor, adorar a Deus com uma palavra dizendo que o Espírito do Senhor Jeová estava sobre ele e a sua palavra estava na boca, a palavra do Senhor estava na boca dele. E ele começou a dizer que o Deus de Israel, a rocha de Israel, falou que governaria sobre as pessoas homens justos e que governariam no temor do Senhor. E ele começou a dizer que, como a luz da manhã, quando o sol se levanta na manhã, como hoje, o dia de hoje, eu olhei e vi esse sol, esse céu azul, e eu pensei que ótimo dia para fazer um culto, mas infelizmente nós não podemos nos reunir. Mas a verdade é que eu e você estamos reunidos numa grande unidade e intimidade no Senhor. E eu gostaria de fazer uma oração. Pai, eu quero nesse momento glorificar o teu nome, porque tudo está nas tuas mãos. A terra toda está nas tuas mãos e o Espírito do Senhor Jeová está sobre nós, que estamos ouvindo essa palavra, que estamos falando essa palavra. E nesse momento eu creio realmente que ao sol do meio-dia, mas postando esse culto à noite, eu creio que nós estaremos, Senhor, recebendo uma palavra de força, de ousadia e de coragem para um tempo tão difícil como esse, Senhor. Mas que tudo está nas tuas mãos, que o Senhor possa tomar cada irmão, cada irmã da Firme na Rocha, ou das pessoas que estão ouvindo e vendo esse culto. E eu quero nesse momento declarar a força, a coragem, a intrepidez do Senhor sobre a tua vida. Uma palavra que o Senhor fala aqui, que os ímpios serão arrancados como espinhos. E eu creio nisso, porque eles não podem ser tomados com a sua ou com a minha mão. E Davi começa a enumerar os 37 valentes que ele teve. Desde Benaia, Josebe, os capitães, né? E ele fala aqui uma palavra que eu sempre amei. 30 anos andando com o Senhor, eu posso dizer que esta palavra é linda, que diz assim que Benaia, ele estava empunhando uma espada e ele já estava realmente
com uma grande fúria, e mesmo quando ele começou a ficar cansado da batalha, o Senhor o revigorou de tal maneira que ele tinha matado 800 homens, mas a espada ficou apegada à sua mão. O Senhor, ele deu força e ajudou de uma maneira sobrenatural os homens que estavam ali, porque muitos de Israel já tinham se retirado. E por esta palavra eu quero conclamar você a estar permanecendo no Senhor. Permanecer no Senhor de uma maneira que você fique apegado à palavra do Senhor, que essa espada que ficou realmente nas mãos dele, ficou apegado, ele permaneceu firme, feriu os filisteus com a mão, e a mão dele já estava cansada, e o Senhor fez com que aquela espada se ligasse à mão dele. Deus deu uma grande vitória para ele, e eles voltaram para recolher os despojos. Queridos, eu tenho visto tantas pessoas negando a Cristo, indo para a Umbanda, indo para o Candomblé, coisa que choca, entristece. E quando não é algo assim, se voltando para outros deuses, realmente, a gente percebe que muitos não têm mais força para lutar. Muitos se esqueceram de Deus de uma tal maneira que isso me deixa muito entristecida. E, de repente, quando o Senhor gerou no meu coração essa palavra, eu quero dizer para você que você tem um Deus tão poderoso em que você pode confiar de tal maneira que, mesmo quando você está cansado, até mesmo a espada está pegada à sua mão. Isso é maravilhoso. E depois eles repartiram os despojos. E eu acredito muito, sabe, queridos, nós temos visto vulcões, né, na ilha de Tonga, que lá no meio do mar ele está se ativando, fazendo tsunamis. Hoje nós sabemos que sempre houve muitos vulcões, sempre houveram muitos vulcões, sempre houveram muitos sinais nos céus e na terra, desde que o mundo é mundo. E hoje, como nós temos uma série, nós temos aplicativos ou lugares como Painel Global, que mostra tantas coisas para nós em tempo real, através de satélites, nós entendemos que hoje, através de um celular, nós vemos que as pessoas postam, gravam a queda da rocha em Capitólio. E isso faz com que nós tenhamos aquilo que o Senhor, ele falou lá em Daniel, que nós iríamos de um lado para outro, que a ciência se multiplicaria no final dos tempos. E realmente, nós temos falado tanto, as pessoas têm falado tanto, olha, cuidem de vocês. E as pessoas estão assim dispersas, achando que não irá acontecer nada, como nos tempos de Noé, que demorou aí 100 anos para Noé fazer aquele barco enorme, onde o Senhor operou grandes prodígios e maravilhas. O Senhor ainda continua operando prodígios e maravilhas na sua vida, de uma maneira especial na minha vida, mesmo com tantas enfermidades, mesmo com tantas coisas, você e eu temos que permanecer assim como esses valentes de Davi, porque somos valentes de Davi. Eu entendo também que a ciência se multiplicou tanto, que nós vamos
Daqui, num clique, nós vamos para a ilha de Tonga, nós olhamos um tsunami que chegou lá no Japão, olhamos ondas gigantescas, diz que o príncipe, o rei de Tonga, ele teve que se mudar do Palácio Real por causa desse tsunami causado, né, por esse vulcão. Mas nós entendemos também que os sinais foram dados, como está escrito lá em Gênesis 1, que os luminares, tudo no céu seria dado como sinal para a humanidade. E uma das coisas que me chamou muita atenção foi um meteoro, uma chamada de estrela cadente, né? Que, na verdade, foi como algo muito luminoso que caiu, uma estrela cadente que mostra realmente como um sinal. E Minas tem sido assolado por tantas coisas. É tempo de nós deixarmos toda a idolatria. É tempo de nós realmente entendermos que o Senhor, Ele quer você e eu na presença dEle, porque a qualquer momento o Senhor pode voltar. E uma das coisas que me tocou muito meu coração, que o Senhor falava assim todos os dias, foi nesse 2 Samuel, além de Benaia a ter a sua mão apegada à espada, porque mesmo quando você está no campo de batalha, talvez você esteja tão cansado de tudo isso. Eu vejo pessoas que dizem para mim, eu estou cansado, mas saiba que o Senhor vai te ajudar. O Senhor jamais dará uma luta maior do que você pode enfrentar, e se nesses tempos o Senhor está permitindo isso, é porque Ele tem um propósito de estabelecer uma maturidade sobre a tua vida, um vigor, uma fortaleza, que você passando depois de tudo isso, você vai dizer, olha, eu tenho esperança, eu tenho perseverança. A palavra do Senhor diz assim, que lá em 2 Samuel, capítulo 23, versículo 11, diz que Samá, filho de Agê, o Hararita, ele sabia que os filisteus estavam tomando toda a colheita, estavam realmente numa grande batalha contra eles, e a maior parte do povo foi embora. E ele ficou muito apreensivo, porque ele tinha um campo, um pequeno campo, e ele tinha plantado lentilhas. E naquele tempo já sabia, como hoje, que lentilha, talvez não sabia como hoje, né? Que hoje nós temos uma ciência tremenda que te fala tudo. Mas uma lentilha é um poderoso antioxidante, é uma semente maravilhosa, né? O povo realmente que conhece nutricionalmente sabe que lentilha tem muitas propriedades muito poderosas. E naquele tempo, então, quando eles plantavam, eles esperavam aquela colheita, por Israel amava muito a terra, Israel amava muito a colheita. Nós devemos amar a nossa terra, amar a colheita que Deus dá depois de tanto trabalho. Talvez você esteja criando seus filhos, talvez você esteja realmente plantando, esperando a colheita, e o tempo da promessa até que venha essa produtividade não é fácil, espera. Nós somos imediatistas, ansiosos, muitas vezes não queremos ter, né, a espera de uma promessa se cumprir. Mas ele diz que Samá, ele se plantou no meio do terreno e ele defendeu, matou os filisteus, e o Senhor Jeová operou grande vitória. Queridos, eu sei que não está fácil, eu sei que para você está difícil, mas qual é o campo de lentilha que nós temos? O que é a herança de Deus para a sua vida, sua família, que é algo tão precioso que Deus ele lhe deu? Sua esposa, seu marido. Às vezes, né, hoje nós temos na igreja
algumas pessoas especiais. E nós sabemos que para criar esse filho é necessário uma porção dobrada do amor de Deus, porque são crianças, são pessoas que às vezes não falam, às vezes não entendem como uma criança normal. E mesmo assim o trabalho talvez seja dobrado, triplicado, mas nós entendemos que haverá colheita. E hoje nós entendemos também que em tudo aquilo que você faz, talvez teu coração esteja desviado, porque você sabe que durante esse tempo de pandemia nós ficamos muito sem a palavra. Algumas pessoas não querem orar, algumas pessoas nem ouvem as orações. Elas não ouvem as orações, elas não oram, elas não leem a Bíblia. E quando você não come a palavra de Deus, você fica fraco e doente. Essa é a verdade. E o diabo vem e começa a semear o joio no teu coração, dizendo que é tudo mentira, que você não é aquilo que Deus fala que você é, que você realmente está equivocado quanto à sua crença em Cristo Jesus. Vai diluindo aquilo que Cristo fez, e nós precisamos ter uma forte dependência de Cristo e lembrar sempre o que Ele fez por nós e a reconciliação que Ele nos trouxe de uma maneira poderosa. Quero dizer para você que Samar, ele defendeu um pequeno campo de lentilha. Ah, pastor, eu não tenho nada. Tem. Porque quem tem Cristo tem tudo. E dentro da nossa herança, qual é a tua herança? A reconciliação, a sua salvação em Cristo. Sua família, sua esposa, seu marido, seus filhos, tão preciosos e que custam tanto, muito esforço para criar. Algum pai, uma mãe, pessoas idosas que talvez você esqueceu, talvez você não ore mais, talvez você esteja completamente fraco para orar. Quantas pessoas eu ouço, eu estou fraca para orar, eu estou muito frágil, não consigo orar, não quero orar. Gente, tome uma decisão séria, sabe? Tome uma decisão séria, porque Deus tem falado, e as pessoas não têm ouvido. Seja um Samar defendendo seu campo de lentilha. Eu acredito nem que for uma panela que ele comeu daquela lentilha, mas eu acredito que entre ele plantar, ele colher e ele colocar na panela e comer, ele teve muito trabalho. Ou você acha que só você tem trabalho? Queridos, eu conclamo você a realmente estar dentre os 37 homens que Davi, antes, já nos últimos dias, ele falou. E ele tinha um testemunho quando ele queria, não tinha água, e ele falou assim, quem será, como eu ficaria feliz de tomar um copo de água lá das cisternas de Jerusalém. Eu acredito que quando eles foram buscar isso para agradar Davi, ele voltou essa água, ofereceu ao Senhor essa água, porque ele falou que ele não era digno, de realmente ter essa água como algo ofertado a ele, mas deveria ofertar ao Senhor. Então eu quero dizer para você que nós devemos dar ao Senhor o melhor e não o resto. Devemos dar aos que nós amamos o melhor e não o resto. Olha, nessa manhã eu quero declarar sobre a tua vida que você terá a unção de Samar, a unção de ser, realmente decidir ser aquela pessoa que defende
defende sua família com unhas e dentes, defende seu emprego, defende a sua herança em Cristo, defende o Senhor, ama o Senhor. E eu sei que estas palavras vão cair no seu coração, porque eu sei quando a palavra é rema e fala o seu coração, apesar de todo o trabalho que você possa ter, de tudo aquilo, todo cansaço, toda pressão que muitas vezes o inimigo ele pode querer trazer na sua vida, persevere. Seja um valente de Davi. Muitos se retiraram, mas você não vai se retirar. Você vai permanecer. Os tempos já estão se findando. E quando nós tivermos a guerra de Gog e Magog, eu acredito que nós não estaremos mais aqui, né? Será o final, já terão acontecido os eventos de Cristo. Eu quero dizer para você que o joio será arrancado e o trigo vai ficar. Seja trigo, seja Samar, seja Benaia. Honre ao Senhor assim como Ele te honrou até o último momento. Em nome de Jesus. Gostaria de fazer uma oração. Pai, essa pessoa que está me ouvindo, que ela possa crer que essas palavras vêm do fundo do teu coração. Uma palavra simples, uma palavra humilde, uma palavra, Senhor, que diz para perseverarmos meio a tanta tribulação. Mas o Senhor é um Deus maravilhoso que está ajudando e tomando cada vida, está tomando cada vida que está cansada, está enferma, está exausta, precisa de uma porta. Tudo isso, Senhor, porque todas as coisas nós colocamos aos pés da cruz. E realmente, Senhor, nós entendemos que o Senhor é um Deus tão poderoso que vai, Senhor, trazer não somente a necessidade, mas o desejo do coração cumprido de cada um que está me ouvindo aqui e que busca em primeiro lugar o reino dos céus. E todas as demais necessidades são supridas por aquele que nos ama, nos amou e irá nos amar até a consumação dos séculos. Pai, muito obrigada por essa oportunidade maravilhosa de falar uma palavra, Senhor. Eu quero, até o último sopro de vida que o Senhor possa dar para mim. Eu quero declarar que o Senhor é bom, sua bondade dura eternamente e que em todas as coisas nós devemos ter, Senhor, uma oportunidade de falar que o Senhor é maravilhoso, que o Senhor é bom. Em nome de Jesus, que você tenha uma semana repleta de novidades em Cristo. Que as portas venham se abrir e que em todas as coisas o Senhor venha suprir, não só as necessidades, mas em tudo aquilo que o seu desejo do seu coração, que está no coração de Deus, seja cumprido. Em nome de Jesus, fique com Ele, porque Ele é a melhor companhia para você. Amém?